aí, a gente vai começar a falar agora um pouquinho mais especificamente sobre a educação positiva, né? Sobre disciplina positiva, né? Como é chamada. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre isso, vem uma enxurrada de comentários, ou gente que me chama no direct, assim, você não conhece sobre disciplina positiva profundamente. Tá, se diz isso, isso e isso, mas tem muita coisa boa. Eu falei, gente, a Bíblia também tem muita coisa boa, ok? Tem. E não tem os erros dessa teoria. Então, naquilo que eles acertam, a Bíblia já fala, e naquilo que eles erram, eles são contra a Bíblia, então eu não entendo qual é a dificuldade, não entendo qual é o problema de você parar de seguir isso na tua vida, na vida dos teus filhos, e começar a seguir a Bíblia. Eu não consigo entender, né? E aí as pessoas falam, não sei de onde você tirou isso, que você está inventando, porque você não estudou a teoria. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer a principal proponente da disciplina positiva, que é a Jane Nielsen, eu vou ler o livro, né? Porque aí você vai poder entender que não é da cabeça, não é do que ouviu falar, mas é do que a própria autora diz. E aí ela vai, logo no primeiro capítulo, colocar o princípio. E você vai ver qual é o princípio dessa teoria. Se o princípio é esse, o desenrolar desse princípio vai ser catastrófico, porque é antibíblico. Vai ter uma pincelada de uma coisa boa ali, um cadinho aqui, uma coisa interessante ali, mas se o alicerce é podre, o que acontece com a casa? A casa tá linda, maravilhosa, pintada, rebocada, com os quadrinhos pendurados na parede, uma colcha bonita na cama, tá joia. Mas o alicerce é podre. Esse alicerce vai cair. E aí eu quero ler para vocês esse trecho do primeiro capítulo do livro Disciplina Positiva, de Jane Nielsen. Ela começa assim, eu vou lendo e vou parando e vou comentando com vocês, tá? Ela diz assim, as grandes mudanças que aconteceram na sociedade ao longo dos últimos anos podem explicar mais diretamente as diferenças das crianças de hoje. Então, ela já está dizendo que as crianças são diferentes, né? E que aconteceram grandes mudanças na sociedade que vão determinar por que essas crianças hoje são diferentes. E aí ela continua. A perspectiva é encorajadora, porque com consciência e vontade é possível compensar essas mudanças e assim eliminar alguns dos problemas que muitos pensam serem causados por lares desfeitos, excesso de televisão e mães que trabalham fora. Então ela diz, a gente precisa entender que tudo mudou, a sociedade mudou, então os lares não são mais estáveis, né? Agora tem informação vindo de todos os lados, da televisão, da internet, de todos os cantos, as mães estão fora de casa o tempo todo, mas esse não é o problema, diz ela. Esse não é o problema, é por isso que a família mudou, não é por isso, né? Aí ela diz que essa é a primeira grande mudança, né? Não é porque a gente mudou a nossa visão. Não é porque os lares estão sendo desfeitos cada dia mais rapidamente, não é por causa do excesso de telas e não é porque as mães trabalham fora que as nossas crianças estão com problema. Não é por causa disso. Aí ela continua. A primeira grande mudança é que os adultos não são mais exemplo ou modelo de submissão e obediência. Uau! Que grande mudança, Jane Nielsen. Que grande mudança. Os adultos não são mais exemplo ou modelo de submissão ou obediência. Gente, sinceramente, eu tenho ranço de fazer essa live. De verdade, eu tenho muito ranço. Chega a me dar embrulho no estômago quando eu leio essas coisas. E mais ranço ainda eu tenho quando eu vejo mãe crente comprando isso aqui, comprando essas ideias, engolindo essas ideias como se fossem ideias brilhantes e maravilhosas.
Realmente, eu fico indignada. Olha o que ela está falando. Eu lembro que a gente conversou, eu tive uma live semana passada, ou essa semana passada, com a Gaba do Semeduc, e ela estava falando, né, que como era incrível, né, a escola no passado, né, o professor entrava, os alunos se levantavam, porque ali estava uma autoridade. E as crianças se levantavam em respeito àquele professor, que gastou anos a fio da sua vida estudando alguma coisa para te ensinar alguma coisa. Mas aí vem a teoria Paulo Freireana e diz assim: o professor é só um moderador, o professor é igual aos alunos. Não é, gente, o professor está ali para ensinar. Se ele não tem mais para dar, você está onde? Que escola é essa? Que o professor é só um moderador, que ele não precisa ser respeitado, que ele não é autoridade. É o mesmo princípio aqui da disciplina positiva. É o mesmo princípio, né? E de tantas outras teorias complicadas que tem por aí. O adulto não é mais exemplo ou modelo de submissão e obediência, né? Você não vê mais os adultos se submetendo a outras pessoas. E aí ela vai usar aqui a questão da mãe, da mulher, que antes a mulher era submissa ao seu marido, agora ela não é mais. Então, os adultos não são mais submissos. Eu também não sei de onde que ela tirou isso. Porque até onde eu sei, você tem que ser submisso ao seu patrão, no seu trabalho. Porque se você não for, você vai ser colocado no olho da rua. Você tem que ser submisso à polícia. Porque se você não for, querido, você vai pro camburão. Vai pro camburão, vai ver o sol nascer quadrado. Depois vão te soltar? Vão. Mas tu vai pro chilindró. Então, eu não sei de onde ela tirou essa ideia, ou se essa ideia se refere apenas a pais e mães e maridos e esposas. Só se for. Olha como é que ela vai dizer. Os adultos esquecem que eles mesmos não agem da mesma forma que agiam antigamente. A teoria dela é a seguinte: mudou a relação dos adultos. A mulher, por exemplo, não é mais submissa ao seu marido. Os maridos não são mais submissos aos seus patrões. Então, a gente quer que as crianças sejam submissas aos pais? Não vão ser, porque os adultos não são mais modelo de submissão. Essa é a teoria. Aí ela continua. Os adultos esquecem... Peraí. Os adultos esquecem que eles mesmos não agem da mesma forma que agiam antigamente. As crianças mudaram porque os adultos mudaram, diz ela. Antes, a mãe obedecia qualquer ordem dada pelo pai, ou ao menos dava a impressão de que o fazia, porque isso era culturalmente aceitável. Vamos desfazer esse nó. Primeiro, que a questão da submissão da esposa ao marido não é cultural, é bíblica. Foi Deus que mandou. É criacional. Deus mandou. Segundo, ela está colocando aqui ela está jogando uma verdade que é dela, porque isso não é uma verdade bíblica. A mãe obedecia a qualquer ordem dada pelo pai. Não é qualquer ordem que é dada pelo marido que uma mulher tem que obedecer. Isso não é Bíblia. Mas ela bota tudo no mesmo pacote e diz: tá vendo como é que é ruim? Não é isso, tá? Aí ela coloca: nos bons e velhos tempos, entre aspas, poucas pessoas questionavam a ideia de que a decisão do pai era a definitiva. Então, o pai não tem mais a última palavra. Agora, olha como é que ela coloca. Olha como é que isso é sagaz, como isso é a serpente do Jardim do Éden purinha, purinha, purinha. Ela diz que antigamente era ruim, agora que é bom. Já ouviu falar nisso? Isso se chama, gente, progressismo contra conservadorismo. O que o conservadorismo diz? Que aqueles modelos que são bons, não é conservar e viver por aquilo só porque faziam antigamente e a gente tem que continuar fazendo, não. Não. O que é feito foi comprovado por anos que aquilo era um bom comportamento. Isso nós vamos conservar, né? Que vai manter uma sociedade justa, uma sociedade casta, uma sociedade pura, uma sociedade honesta. Então, esses comportamentos nós vamos conservar. Por isso somos chamados de conservadores.
O que o movimento progressista, o movimento de esquerda, o movimento marxista, comunista, sei lá, queísta, que tu quer colocar o nome, pensa? Porque todos eles pensam, feminista, pensa a mesma coisa. Nada do que se viveu até aqui presta, só presta o que a gente está falando agora. Ah, gente, tem paciência, né? Tenha a santa paciência. Quer dizer que você, linda, é mais esperta do que todos os teus antepassados. Você é mais esperta do que todas as gerações anteriores que viveram sobre a Terra. Né? Então, assim, tô falando que tá ranço, gente, eu tô braba, né? Eu vou falar mais calma. Eu fico braba, porque realmente é muita falta de tudo. Você acreditar nessas bobas, principalmente quem leu. Se você não leu isso aqui no livro dela, Disciplina Positiva de Jane Nielsen, se você não leu isso, e você está comprando a teoria da disciplina positiva, por causa daquilo que a tua coleguinha falou, a tua amiguinha falou, como é que chama, gente? Influência qualquer falou, tá bom. Eu vou dizer que você só precisa ler mais. Agora, se você leu isso aqui, que eu tô lendo, que tá no livro dela, e você concorda com isso? Você deixou isso passar batido? Minha filha vai para a igreja. Vai para a igreja, vai para o culto. Tu tá precisando de púlpito. Porque como é que você passa por umas palavras dessas impunemente? Depois disso aqui que é dito, que é ruim uma mulher obedecer ao marido, e que isso não precisa mais ser feito, que isso ficou para trás, depois disso, o que mais você precisa ler dessa pessoa para desprezar? Nada do que ela falar para mim, se ela falar para mim, a grama é verde, eu vou falar, foi de Nilson que disse, não sei se a grama é verde mesmo, amado, não sei. Não dá para você abrir concessões, para você ficar pescando, isso aqui é bom, isso aqui é mais ou menos, não, isso aqui é ruim. Você não precisa disso. Você tem o guia dos guias para a vida, que é a palavra de Deus. Por ela você pode ir sem medo, você não precisa ficar catando nada, não tem nada de errado nela, não tem nada de engano nela, não tem nada de mentira nela, é a pura verdade, é a revelação de Deus ao homem, né? Então, deixa eu beber uma água, eu fico nervosa. Aí o livro continua. Em razão do movimento dos direitos humanos, olha aí, progressismo, humanismo, isso não é mais verdade. Que a última palavra é a do pai, foi a última frase que ela falou aqui, que a decisão do pai era verdade. Rudolf Dreyfus ressaltou, abre aspas, quando o pai perdeu o controle sobre a mãe, olha aí, outra mentira, a gente não é controle, submissão bíblica não é controle, ok? Quando o pai perdeu o controle sobre a mãe, ambos perderam o controle sobre as crianças. Isso significa que a mãe deixou de ser modelo de submissão, o que é um progresso. Olha aí, disciplina positiva. Grande parte dos bons e velhos tempos não eram tão bons assim. Elimina a história, elimina tudo que se foi vivido até hoje. E só você tem razão. Todo mundo estava errada, inclusive a Bíblia, e você está certo. Vocês estão vendo aqui que o pressuposto principal da disciplina positiva é que, graças a Deus, as mulheres não são mais submissas aos homens, aos maridos, aos homens não, desculpa, aos maridos, e por isso as crianças não são submissas aos pais. Por isso que o princípio da disciplina positiva é, vamos entrar em acordo, filhinho. Não é mamãe manda e você obedece. Não é papai manda e você obedece. Porque não há mais uma relação de submissão e de autoridade entre papai e mamãe. Então também não tem entre os filhos, porque os filhos não aprendem mais isso em casa. Que ótimo, que maravilha. Então agora a gente vai fazer um trato. Vamos combinar nós dois. O que a gente combinar, você faz, tá bom? Continuando o livro. Naquela época, havia muitos modelos de submissão. O pai obedecia ao chefe. Olha o que ela vai falar agora, gente, se isso não é marxismo purinho, que não estava interessado em suas opiniões, para não perder o emprego. A próxima frase também, marxismo purinho, na veia. Minorias aceitavam funções submissas, minorias. Ela disse minorias. Funções submissas que geravam grande perda da sua dignidade pessoal, gente. Isso é progressismo puro.
puro, gente. Sai dessa. Ai, que dor de barriga que isso me dá. Atualmente, todos os grupos minoritários exigem direito de igualdade e dignidade de forma absoluta. E aí a teoria dela vem por aqui. Porque o seu filho precisa de dignidade. Porque o seu filho precisa de igualdade. Seu filho precisa ser tratado de forma respeitosa, ser abraçado. Onde na Bíblia fala que o filho não tem que ser tratado de forma respeitável, não tem que ser abraçado, não tem que ser amado, não tem que ser cuidado? Onde? Porque o que ela está dizendo aqui é que tudo que vem antes do que ela está dizendo era ruim. Tudo que ela vem antes do que ela está dizendo foi prejudicial, né? Então, quando você olha para a Bíblia e como a Bíblia manda você criar os seus filhos, não presta. Porque o que presta é isso aqui que ela está falando agora, esse novo jeito. Né? O que ela está falando aqui, quando ela fala... Ela não usou aqui a palavra patriarcado, né? Falou a família tradicional. Mas o que ela está atacando aqui são os princípios cristãos da família. Pais que cuidam dos seus filhos, que não provocam seus filhos a ira, mas criam na disciplina, na administração do Senhor. Filhos que obedecem aos pais no Senhor, pois isso é justo, diz a palavra de Deus. Filhos que devem obedecer pai e mãe para terem longa vida sobre a terra. É isso que ela está jogando no lixo, querida. É isso que ela está dizendo. Não presta. Já passou. É uma bobagem. Esquece isso. Eu sei a nova maneira de viver. Eu vou mostrar para você um novo caminho. Satanás purinho. Serpente no deserto. Purinho. E aí ela continua. É raro hoje em dia encontrar alguém que esteja disposto a aceitar um papel inferior e submisso na vida. É raro encontrar alguém que esteja disposto a aceitar um papel inferior. O que é um papel inferior? O que é um papel submisso na vida? Será que quando chega um general no exército, o soldado pensa: eu não vou ser humilhado por você, você não vai tirar a minha dignidade, eu não vou me submeter a você e não serei seu inferior. O que vai acontecer com esse soldado, fofa? Prisão, chilindró, cadeia. Ou se você chegar diante de um juiz, pode tirar essa toga quando o juiz bate o martelinho, todos sentados. Não vou sentar, não vou sentar, vou ficar de pé, porque ninguém manda em mim, porque a submissão acabou, eu exijo dignidade e respeito. O juiz vai olhar e vai falar: prende, com toda dignidade e respeito, prende, né? Mas para dentro de casa vai funcionar, acredita? Vai funcionar. Com os teus filhos vai dar certinho. Vai fugir a todo o princípio bíblico, a todo o princípio de autoridade. O mundo é constituído debaixo de princípio de autoridade, minha querida, quer você queira, quer não. O mundo funciona assim. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer o que te dá na telha. Vai ter a síndica do teu condomínio para te multar. Vai ter o guarda de trânsito para te multar, para prender teu carro. Não adianta você falar: eu não sou submisso aos guardas de trânsito, eu vou estacionar meu carro onde eu quiser. Aí o guarda vai falar para você: querido, joga teu livro da Jane Nielsen fora, amado. Teu carro está no guincho. Vai lá em Duque de Caxias buscar. É assim que funciona o mundo. Né? Mas dentro de casa, não. Dentro de casa é diferente. Não precisa. É uma coisa que eu tenho dito sempre aqui, gente. Se você cria seu filho desse jeito, você vai jogar ele no mundo cão, sem preparo nenhum. Porque ele vai querer fazer com o chefe dele, com a polícia, com o professor dele lá fora, aquilo que ele faz com você dentro de casa. E sabe o que o chefe dele, o professor e a polícia vão dizer para ele? Aqui não. Sou tua mamãezinha, não. Aqui tem lei e vai ser assim, assim, assim. Então você não estará preparando o seu filho para viver no mundo de verdade. Não nesse mundo de faz de conta da Jane Nielsen, não. Porque esse aqui é o mundo de faz de conta. É um mundo que ela pintou na cabeça dela, que não existe. Né? E aí ela termina dizendo:
As crianças estão simplesmente seguindo os exemplos que observam ao seu redor. Por isso que elas hoje não são obedientes mais. Elas também querem ser tratadas com dignidade e respeito. Elas estão copiando os pais. Elas querem ser tratadas com dignidade e respeito, por isso elas não se submetem mais aos pais. Nunca leu a Bíblia para saber o que a Bíblia fala. Não irriteis vossos filhos à ira. Não provoqueis os vossos filhos para que fiquem desanimados. Dignidade e respeito. Dignidade, respeito e correção. Dignidade, respeito e disciplina. Dignidade, respeito e hora para dormir. Dignidade, respeito e amor, cosquinha, beijo, brincadeira, parquinho. E hora para comer. E eu que digo que vai comer. E hora de dormir. E mais beijinho, e mais risada, e mais cosquinha, e mais abraço. E mais eu te amo. E mais disciplina. E mais vai dormir agora que tá na hora. É isso. Esse é o resumo, né? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre algumas coisas e como é na educação positiva e como é na educação bíblica, tá? Primeiro, o objetivo. Qual é o objetivo da educação positiva? Criar bons cidadãos com valores, ética e moralidade. Por isso que eu falo, né? Aí é bonitinho, ai, que legal. Ai, a disciplina positiva busca criar valores, né, cidadãos que sejam éticos e moralmente, né? Ai, que lindo, ótimo. Ótimo, mas e o resto que ela disse lá em cima? Vai ser a base para ensinar isso. Vai ficar de pé a casa? Não vai. O que a educação bíblica visa? A educação bíblica visa criar bons cidadãos também. Aí é que tá, gente. Você não precisa dessa baboseira, dessa mentirada toda, porque a Bíblia já quer isso para os seus filhos, já te ensina isso, tá? Criar bons cidadãos também, só que com a consciência de que eles estão servindo a Deus e que a nossa cidadania é celestial, em primeiro lugar. Depois vem a cidadania daqui, tá? E aí eu vou deixar para vocês o texto de 2 Timóteo 3, de 14 a 17, que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o objetivo do ensino e da educação cristã, da educação bíblica, né? Que todo homem seja medido pela régua da Escritura, né? Ensinado na Escritura. E Provérbios 23, 13 a 16. Esse é o objetivo da criação dos filhos. Não retires da criança a disciplina, pois se afostigares com a vara não morrerá. Tu afostigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Olha que diferença, né? Você está falando de alma. Você não está falando como a educação positiva fala, né? Só formar bons cidadãos. Não. Eu vou me alegrar quando você tiver a tua alma tirada do inferno. É isso. Qual é a base, qual é a fonte da disciplina positiva e da disciplina bíblica? A fonte da disciplina positiva é a ciência, livros, experimentos com ratos, né? A democracia no lar. Juntos nós vamos decidir as regras para o nosso benefício mútuo, né? Uma coisa bem fluida. E qual é a base da disciplina bíblica? É a fonte de toda a sabedoria, um único padrão, uma única regra, uma única prática. Como é a relação pais e filhos de acordo com a educação positiva? Cooperação. Ai, gente, eu acho uma graça. Esse povo não deve ter tido filho. Não deve ter tido filho. Porque se imagina você convencer teus filhos de 12, 13, 14, 15 anos que a gente tem que cooperar. Então, lavar a louça para a mamãe,
lava. Coopera, a mamãe já foi no mercado, mamãe já fez o almoço, mamãe sujou o fogão todinho, mamãe passou a manhã inteira aqui, né? Você precisa colaborar com a mamãe. Lava a louça. E aí o filho diz, não quero colaborar hoje. Segundo a disciplina positiva, o que ela vai falar? Ah, filho, tá bom. Eu colaboro com você, então. Vai jogar seu videogame, vai dormir, que a mamãe lava. Ah, gente, tenha santa paciência, né? A colaboração, não, vai lavar louça. É sua vez, sua obrigação, vai lavar louça. A vida é feita de obrigações. Então, segundo a teoria da disciplina positiva, a obediência não é necessária, muito menos a submissão, foi o que a gente leu, né? Porque os tempos são outros, né? Porque tudo mudou. Assim, como a submissão ao marido era padrão, não é mais, tá? E como é que é a relação pais e filhos de acordo com a Bíblia, de acordo com a disciplina bíblica? A liderança dos pais e a submissão dos filhos. Honra e obediência são imprescindíveis, são ordem, mandamento. Um dos 10 mandamentos é sobre isso. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, quem exerce a disciplina positiva está destruindo a vida do filho. Quem exerce a disciplina bíblica está tendo uma promessa de vida longa, não só aqui, mas na eternidade também. E aí eu deixo para vocês o texto de Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. E 1 Pedro, capítulo 2, 18 e 19. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato. Olha aí o que a Jenny Nielsen falou sobre a submissão aos chefes quando não são bons, né? Eles não eram bons. A Bíblia está mandando você ser fiel a um chefe que não é bom para você, tá, querida? Não somente o que for bom e cordato, mas também o perverso, porque isso é grato. Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2, 18 e 19. Qual é a visão sobre pecado na disciplina positiva? A criança não peca, a criança comete um erro, né? É um erro que é apenas uma oportunidade de aprender. Não é nada demais, não é pecado, não é um erro, não é uma falha. É só uma inconsistência ali da criança, o cérebro não está maduro, né? E é a oportunidade dela aprender. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem comete pecado, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. É a lei de Deus dizer isso e você fazer aquilo. Isso é pecado. Falta de conformidade, de se conformar, de se amoldar à lei de Deus, isso é pecado. A Bíblia fala que nós cometemos pecado contra o outro e contra Deus. Romanos 6, 23. E o salário do pecado é a morte. Então, não minimize isso na criação dos seus filhos. Não é erro, é pecado, tá? Que a disciplina positiva fala sobre a questão da consciência? A criança não sabe o que faz, né? Ela não está madura ainda suficientemente. O que a disciplina bíblica fala? A criança tem consciência e peca deliberadamente. Ela peca porque quer. Né? A palavra de Deus fala que até a criança, Provérbios, se dá a conhecer por suas ações se o que faz é justo e reto. Então, a criança, ela mostra o que está no coração dela através daquilo que ela faz. Então, ela tem consciência e ela escolhe pecar. O que a disciplina positiva fala sobre responsabilidade ou atribuição da culpa? A criança não recebe imputação pelo seu erro, de acordo com a disciplina positiva. Não existe culpa. Se for pequena demais, o erro é inconsciente e ela é, inclusive, incapaz de evitá-lo. Parece que eles estão o tempo todo fugindo da imputação da culpa, né? Mas, para a Bíblia, para a palavra de Deus, a criança é culpada antes mesmo dela nascer. Tem culpa.
Não tira a culpa da criação dos seus filhos. Tem culpa. Tem culpa de morte. A gente tem culpa de morte. Tá? É o que diz Salmo 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a ideia sobre culpabilidade, sobre pecado, sobre erro, é completamente antagônica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É totalmente diferente. É totalmente diferente uma coisa da outra. Porque o Evangelho diz que uma criança é culpada antes mesmo dela cometer qualquer erro. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Né? Então, não é que a criança vai ser considerada pecadora porque ela fez alguma coisa. Não é a sua essência, por causa do pecado original. Por isso que não dá para criar filhos sem conhecer a doutrina do pecado original. Tá? A doutrina da depravação total do homem. Não dá para criar filhos. Você vai estar completamente enganada, você vai estar com pressupostos completamente errados. Né? Então, antes mesmo de pecar, né? sem cometer nada, a criança já é pecadora. Né? E essa ideia de não atribuir erro à criança e não fazer com que ela conserte esse erro, não é de acordo com a palavra de Deus, né? Galatas 6:7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Mais um pouquinho sobre culpa. O que a disciplina positiva fala sobre culpa? A criança não deve se sentir culpada. Então, você dá uma desculpa para tudo aquilo que ela fez de errado, você tem uma desculpa, né? Então, aquela criança que faz pirraça, mas é porque está com sono. Aquela criança que não sei o que, mas é por causa disso. Cada coisa tem uma desculpa diferente. Né? E na disciplina bíblica, como é que é? A criança precisa se sentir culpada para que ela possa sentir a necessidade de perdão e de arrependimento. Pedir perdão. Ela precisa saber que ela está errada, ela precisa se sentir culpada porque ela é culpada, porque quando você peca, você é culpado pelo seu pecado, e você precisa fazer alguma coisa com esse pecado dela, que é levar a Cristo. Se você não tem culpa, se o teu pecado não é um pecado, é um erro, e você não precisa fazer nada com isso, tá tudo bem, você só se afunda mais nesse pecado, e você não precisa levar esse pecado a Cristo, você não precisa da cruz de Cristo. Né? Então, na disciplina positiva, você não precisa de Cristo. Você pode viver a sua vida tranquilamente. Você não precisa da cruz. Você pode dispensar a cruz. Né? Sobre confissão e arrependimento. Na disciplina positiva, a criança precisa entender que aquele comportamento é inadequado naquele momento. Né? Mas o sentimento dela pode ser legítimo. Então, eles dizem assim, olha, a criança dando um ataque de birra. Né? Esse comportamento é inadequado, mas você tem que valorizar o que ela está sentindo. É o que ela está sentindo, ela tem que sentir, deixa ela sentir. A ira que ela está sentindo, né? A raiva que ela está sentindo, tudo bem. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos, pensamento, palavras e obras, podem ser pecaminosos contra o Senhor. E a gente precisa de redenção para isso. Você está criando seu filho de um jeito, se você está entrando nisso aí, nessa disciplina positiva, você está criando seu filho de um jeito que ele não precisa de redenção. Cuidado. Né? E a Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e abandona, alcança a misericórdia do Senhor. Então a criança precisa pedir perdão, demonstrar arrependimento. Né? É o que fala lá Provérbios 28:13, um texto que eu amo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você acha que isso serve só para você? Serve para seu filho também. Seu filho também é pecador, né? Em caso em que não há arrependimento e confissão, né? Quando não existe isso, como é que a disciplina positiva age? E como é que a disciplina bíblica age? Né? Como é que é a consequência daquele mau comportamento da criança? Na disciplina positiva, você abraça, conversa e distrai a criança. Né? Então, a criança está tendo uma crise de birra, você abraça a criança. Né? Se ela não se arrepender e pedir perdão, não tem problema. Né? Ela tem que viver o sentimento dela ali, é isso mesmo, não tem problema. Mas na disciplina bíblica, em qualquer um dos casos, se ela reconhecer ou se ela não reconhecer, ela vai precisar de correção.
né? Ela vai precisar da correção para a santificação. E aí o texto de Hebreus 12, 10 e 11 é maravilhoso. Ele diz assim: pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado frutos de justiça. Então, Deus disciplina a quem eles amam. A quem eles amam. Os pais que não disciplinam seus filhos, não cuidam dos seus filhos, não colocam de volta no caminho, não amam esses filhos. É isso que Hebreus vai dizer. Inclusive vai dizer que esses filhos que estão sem correção são o quê? Bastardos, filhos ilegítimos, aqueles que os pais nem ligam para eles. E qual o efeito da disciplina, né, da correção nos filhos, segundo a disciplina positiva e a disciplina bíblica, né? Quando a criança erra, a criança ser responsabilizada pelo seu erro, ser corrigida pelo seu erro, ser colocada no caminho, né? Ser abraçada, né? Porque o abraço, o beijo, o amor não está dissociado da disciplina bíblica, não está dissociado, só na cabeça do povo que não conhece a Bíblia que está. Mas na Bíblia o jeito, é a mesma maneira que Deus. É a mesma maneira. Entrou uma chamada aqui, gente, desculpa. É a mesma maneira que Deus lida com a gente, né? Fazendo com que a gente entenda o nosso pecado, nos corrigindo duramente, nos colocando no braço, nos acolhendo, nos consolando da correção que Ele mesmo nos deu. É dessa maneira, é desse jeito que é, né? Então, segundo eles, a disciplina positiva, né, você corrigir a criança por aquilo que ela fez de errado causa trauma. Mas, segundo a palavra de Deus, isso é totalmente diferente. Olha, se nós caminharmos juntos, né, com esse filho, né, em instrução, em amor, isso pode significar vida eterna para ele. Né? No momento parece motivo de tristeza, como diz Hebreus, mas depois produz fruto de justiça. Essa é a promessa para pais que corrigem seus filhos, para pais que colocam os filhos no caminho correto, né? Frutos pacíficos. É o que diz lá 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E, por fim, como é que a disciplina positiva diz que nós devemos instruir os nossos filhos? Mostrando aquilo que não é conveniente, mostrando para aqueles filhos tudo aquilo que está incompatível com o lugar. E na disciplina bíblica, como é que nós instruímos os nossos filhos? A gente vai mostrar para eles aquilo que a palavra de Deus condena. É referência de Hebreus, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. A gente vai mostrar para eles aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia aprova, aquilo que a Bíblia chama de pecado, né? Os 10 mandamentos, ensinar os 10 mandamentos para os nossos filhos, e nós vamos ensinar a eles as virtudes a serem praticadas. E tudo isso, não para ser um bom cidadão, não para ser cooperativo, não para ser colaborador, mas para ser um servo de Deus, para se humilhar. A disciplina positiva é contra você está debaixo da autoridade, né? A Bíblia diz que é bom estarmos debaixo da autoridade. Deus criou as autoridades. Então, só desse ponto, você já pode jogar todo o resto fora, né? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no último texto de hoje, que é Jeremias 6, verso 16. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Então eu quero terminar essa live dizendo para você que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que na sua casa, se você ama e teme a Deus, que você também siga o Senhor, que você se ponha no caminho, à margem no caminho,
e veja, pergunte pelas veredas antigas. Quais são as veredas antigas? Onde é o caminho? Qual é o caminho do que é bom? É a palavra de Deus. É a verdade de Deus. É a verdade que é eterna. Não passa por nenhuma universidade, não passa por nenhuma graduação, por nenhuma chancela do homem. Porque é a verdade eterna de um Deus que é eterno. Andai por esse caminho. Andai por ele. E vocês vão achar descanso para as vossas almas. Vocês vão achar descanso para a criação dos seus filhos. Seus filhos vão achar uma terra farta, uma terra que emana leite e mel. Mas só tem um caminho para chegar lá, viu, gente? Não tem vários caminhos, não. Só tem um caminho. E o caminho é o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a não dar ouvidos à serpente, mas a ter os nossos olhos fixos na eternidade. Quero convidar você a comentar lá nessa live, né? A gente vai postar lá no Instagram agora. Comenta, usa esse aviãozinho aí da direita, compartilha. Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir essas coisas, né? Então é bom, às vezes, quando é uma amiga nossa, uma conhecida que a gente não quer se indispor, a gente fala, ouve essa doida! Que aí ela fica xingando só a mim, não xinga você. Ouve essa doida! Então manda essa live, né? Compartilha, para que mais pessoas tenham os olhos abertos contra as mentiras do diabo. Beijo, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.